friends, we do want to think about that question, what is a healthy church? Amigos, nós queremos pensar sobre essa pergunta, o que é uma igreja saudável? And I want to address that in 4 particular ways this evening. E eu gostaria de tratar disso, dessa pergunta, de 4 maneiras hoje à noite. So I don't know if it's just because we're on a university campus, Mas eu não sei se é porque estamos num but campus de I see universidade. a number of you looking like you're prepared to take notes. E eu vejo alguns de vocês aí preparados para anotar. So here are your 4 points. Então aqui os seus 4 pontos. First, I want us to consider the question historically for a moment. Eu gostaria que nós considerássemos em primeiro lugar a questão do ponto de vista histórico. And then second, I want us to appreciate the significance of the question. Em segundo lugar, eu gostaria que a gente observasse a significância, o significado, a importância da pergunta. And then third, I want to try to point out some common answers, at least as I see them today from the States. E eu gostaria, em terceiro lugar, de mostrar algumas respostas comuns, pelo menos nos Estados Unidos, a essa pergunta. And finally, and for most of our time, E por último, pela maior parte do nosso tempo, I want us to look at what some of the marks of a healthy church are according to the Bible. eu gostaria que nós olhássemos para as marcas que a Bíblia nos apresenta de uma igreja saudável. So history, Então, em primeiro lugar, história, significance, depois o significado, common answers to the question, what is a healthy church? as respostas comuns à pergunta o que é uma igreja saudável. And what I would suggest are some biblical answers. E aí, por último, o que eu sugeriria são algumas respostas bíblicas à pergunta. Okay? Ok? I'll take that as an okay. Eu vou assumir que você entendeu. Tá ok. A lot of Christians today think that there was Jesus and the apostles and then pretty much nothing till their grandmother. Algumas pessoas acham que talvez no começo da igreja tinha tipo Jesus e os apóstolos, depois um vão e aí vem a sua avó. So they know what they think and they know what the people around them think, Então eles sabem o que eles pensam e o que as pessoas ao seu redor pensam, but they haven't really thought much about how Christians have asked questions for hundreds and thousands of years. mas essas pessoas normalmente não pensam sobre como é que cristãos fizeram essa pergunta ou pensaram sobre a igreja por centenas e milhares de anos. If you think of a question about following Jesus, Se você pensar na pergunta sobre seguir a Jesus, you're probably not the first one who's thought of that question. você não é a primeira pessoa que pensou sobre essa pergunta. And that's good news for us. E isso é uma boa notícia para nós. People in the past aren't always right, As pessoas no passado não estão sempre certas, but they're not always wrong. mas também não estão sempre erradas. And you know, a lot of Christians before us have thought about the question, what is a healthy church? E muitas pessoas antes de nós já pensaram sobre o que é uma igreja saudável. So for example, in 381 AD, Então, por exemplo, no ano 381 da era cristã, a lot of pastors got together vários pastores se reuniram, in what is now Istanbul. o que na cidade que hoje é Istambul. And they gathered there and affirmed E lá eles se reuniram e fizeram a seguinte afirmação: that we believe in one holy, universal, and apostolic que church. nós cremos em uma igreja santa, universal e apostólica. So one holy, universal, apostolic. Então, uma santa, universal e apostólica. So these 4 marks have been used since then as a defining marks of the church. Desde então, essas 4 marcas têm sido colocadas como as marcas ou os atributos que definem a igreja. So they saw all 4 of these things in Scripture. Então, na época, os cristãos viram essas 4 coisas na Escritura. And I think if we stop for a moment and consider each one, we can see how that would be. E eu acho que se gastarmos um tempinho e olharmos para cada uma delas, a gente vai ver a relação com as Escrituras. The church is one. A igreja é una. That means it's united. Significa que ela é unida. We see how the unity, even of our local church, should reflect the unity of God Himself. A gente vê como a unidade da igreja local deveria refletir a unidade do próprio Deus. There is one God, Existe um Deus and so He shows Himself in a united, undivided church. e ele se mostra numa igreja que está unida, que não está dividida. Or let's look at that second characteristic they pointed out. Agora vamos olhar para a segunda característica que eles apontaram: Holiness. santidade. God is holy. Deus é santo, So His church should be holy. então a sua igreja deve ser santa. We read that in Leviticus 19. A gente lê isso em Levítico capítulo 19. We see throughout the Old and New Testaments God's people exhorted to be holy. A gente vê através de todo o Antigo Testamento as pessoas serem exortadas a serem santas. Because He is holy, we should be holy in our churches. Porque ele é santo, nós devemos ser santos em nossas igrejas.
A third characteristic, Uma terceira característica, universal. universal. Now, in English, we used to use the word for this Catholic. Em inglês, a gente costumava usar a palavra católica. But because that's become associated particularly with Roman Catholicism, Mas pelo fato dessa palavra ser associada de forma particular ao catolicismo romano, we simply translate that word directly from the Greek from kathole into the word universal. então a gente traduz do grego katolei para o universal, que fica um termo mais claro. And I take it you have a very similar arrangement in Portuguese. E eu entendi que pelo português é bem parecido. What this means is that the most important thing about the local church O que significa que a coisa mais importante para a igreja local is never nunca é something that's distinctive about your local church. algo que faz a sua igreja ser distinta das demais. The most important thing about a local church A coisa mais importante de uma igreja local is always sempre é what it has in common o que ela tem em comum with every other true church around the world. com todas as outras igrejas verdadeiras ao redor do mundo. In that sense, the church is universal. Nesse sentido, a igreja é universal. Its essence is not changed by what language we speak A essência dela não é mudada pela língua que nós falamos, or where we live ou dependendo do lugar onde nós moramos, or what century it is. ou em que século estamos. It is the same. Ela é sempre a mesma. Considering a diversion, I won't take it. Eu não vou fazer aqui uma Going. digressão. All right. Vamos lá. And the fourth one, Quarta característica, apostolic. a apostólica. The true church is an apostolic church. A igreja verdadeira é apostólica. That is, a true church is based upon the teaching of the apostles. Significa que a igreja verdadeira é baseada no ensino dos apóstolos. It's based upon what we see in the New Testament. Ela é baseada naquilo que nós vemos no Novo Testamento. The apostolicity of the church A apostolicidade da igreja has nothing to do with a physical succession from bishop to bishop to bishop to bishop. não tem nada a ver com a sucessão de bispo para bispo, para bispo para bispo. Nothing in the Bible prepares us to think Nada na Bíblia nos prepara a pensar that tradition will always be an unaltered way to truth. que a tradição seria uma forma que não se distorce da verdade. All the letters of the New Testament were written because things started to go wrong in the churches even during the apostles' own lifetime. As próprias cartas do Novo Testamento foram escritas porque as coisas já começaram a degringolar desde a época dos apóstolos. So the idea that we'll find the truth by following back a particular line is not a biblical idea. Então a ideia de que nós vamos encontrar a verdade seguindo de volta uma linha de sucessão de bispos não é uma ideia bíblica. What is a biblical idea O que é uma ideia bíblica is the idea that any truth we have, which is truth, é que qualquer verdade que nós tivermos que de fato for verdade is apostolic. tem que ser apostólica. That is, it is biblical. Isto é, ela é bíblica. It is rooted in God's word. Ela está enraizada na palavra de Deus. Even in the New Testament, Paul challenged the Galatians. Mesmo no Novo Testamento, Paulo desafiou os Gálatas, In Galatians chapter 1, no capítulo 1 de Gálatas, to disown his teaching. para que eles desconsiderassem o seu ensino. If he began to teach anything other than what they already knew was the true gospel. Se ele ensinasse outra coisa diferente do verdadeiro evangelho que eles já conheciam. He did not speak of that apostolic authority as if it obtained to his person. Ele não falou da autoridade apostólica como se fosse amarrada à sua pessoa, But he knew it was about the message that he spoke. mas era sobre a mensagem que ele falou. The message, he says to the Galatians, that you know saved you. A mensagem que ele disse aos Gálatas, vocês sabem a mensagem que salvou vocês. So friends, in this sense, if you're in a true church, Então, por exemplo, se você está numa igreja verdadeira, that church is apostolic. essa igreja é apostólica. One, holy, universal, and apostolic. Uma igreja una, santa, universal e apostólica. That should describe every true church represented in this assembly tonight. Isso deveria representar todas as igrejas representadas aqui por vocês. Friends, nessa in noite. an assembly of this size, we could have many different churches represented. Por exemplo, nessa congregação aqui, a gente pode ter várias igrejas diferentes representadas. And for all of those churches and all of the differences they may have, E pelas diferenças que elas têm,
They will all have these things in common. elas têm que ter essas coisas em comum. They will all be united, Elas todas têm que ser unidas, all having the same spirit in them. tendo o mesmo espírito nelas. They will all be marked by a holiness that's distinct from the world around them. Tem que ser marcadas por uma santidade que as difere do mundo ao seu redor. They will all have these things in common with each other. Elas terão essas coisas em comum umas com as outras. They're universal in that sense. Nesse sentido, elas são universais. And they will all be apostolic. E todas elas serão apostólicas. They'll teach the true gospel. Elas ensinarão o verdadeiro evangelho. Now, at the Reformation, Na Reforma, 1200 years later, 1200 anos depois, the question was asked again about a church. novamente se fez a pergunta sobre a igreja. What constitutes a true church? O que constitui uma igreja verdadeira? And various ones of the European reformers E muitos dos reformadores europeus came up with marks of the church. levantaram marcas da igreja. And they basically resolved down to these two. E eles basicamente resumiram as marcas em duas. The most fundamental one, A mais fundamental delas, the right preaching of the Word of God. a pregação fiel da palavra de Deus. And the second one, E a segunda delas, which is really implied in the first one, que está implícita na primeira, the right administration of the sacraments. a administração fiel dos sacramentos. So, the right preaching of the Word of God Então, a pregação correta, o fiel da palavra, and the right administration of the sacraments. e a administração fiel dos sacramentos. When you have these two marks, say the reformers, Os reformadores disseram, quando você tem essas duas marcas, you find a true church. você encontra uma verdadeira igreja. And if it's a true church, then you're on the way to being a healthy church. E se é uma igreja verdadeira, então você está no caminho para se tornar uma igreja sadia. More about that in just a moment. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Now, just for you historians and theologians who've turned out tonight, Para aqueles historiadores e teólogos que apareceram hoje à noite aqui, how can a Presbyterian school como é que uma escola presbiteriana como have essa a Baptist minister ter um pastor batista here to talk about the right administration of the sacrament? falando sobre a correta administração dos sacramentos? Because Pelo seguinte, both the Presbyterians and the Baptists porque ambos os presbiterianos e os batistas agree concordam that baptism doesn't save you. que batismo não salva você. We agree over and against the Roman Catholic Church Nós concordamos contra a igreja romana, that it is faith alone in Christ alone that saves, que é fé somente em Cristo somente que salva. and that the sacraments are signs of that E salvation. que os sacramentos são sinais dessa salvação. They are, as it were, a visual preaching of the gospel, Elas são, vamos dizer, a pregação visual do evangelho. but they themselves do not save apart from the gospel Mas- and apart from faith. Mas elas em si mesmas não salvam a parte do evangelho, a parte da fé. So we both agree that they are signs. Então nós concordamos que elas são sinais. Our only disagreement would be on when that sign should be administered. A única discordância é em quando esse sinal deve ser administrado ou ministrado. So we're actually together on the right preaching of the Word of God and the right administration of the sacrament. Então nós estamos unidos na questão da fiel pregação da palavra e na fiel administração dos sacramentos. All right, enough of the history lesson. Então vamos parar a história por aqui. Second main thing I want to say, Segunda coisa principal que eu quero falar. the significance of this question. O significado, a significância dessa pergunta. What is a healthy church? O que é uma igreja saudável? Why is this such an important question? Por que essa é uma pergunta tão importante? Well, let me try to tell you why. Deixa eu tentar dizer o porquê. Let's begin with God Himself. Vamos começar com o próprio Deus. God exists. Deus existe. God is the only self-existent being in the universe. É o único ser autoexistente no universo. You and I only exist because of our parents. Nós simplesmente existimos por causa dos nossos pais. The angels only exist because God made them. Os anjos existem porque Deus os fez. The sun, moon, and the stars only exist because God made them. O céu, lua, estrelas, tudo existe porque Deus os fez. But no one ever had to make God. Mas nunca ninguém teve que fazer Deus. No one ever could make God. Ninguém pode fazer Deus. There was never a time when this being did not exist. Nunca houve tempo em que esse ser não existiu. Full of goodness and justice and love. Cheio de bondade, justiça e amor. He existed. Ele existiu.
There was never a time when he was not. Nunca houve tempo em que ele não era. But then Mas aí então, he did something special. ele fez algo especial. He created. Ele criou. Out of nothing, he made all that is. Do nada, ele fez tudo que existe. In doing that, he reveals something about himself. Ao fazer isso, ele revela alguma coisa sobre ele. And the supreme point of that revelation is when he came incarnate. E o ponto alto, o clímax da sua revelação é quando ele se tornou carne In the Lord Jesus Christ. no Senhor Jesus Cristo. The fullest revelation of God is not found in the stars at night, as beautiful as they are. A maior expressão da revelação de Deus não é encontrada nas estrelas à noite, por mais lindas que elas sejam. Nor even in our own conscience inside us, though that's good. Mesmo na consciência dentro de nós, embora ela seja boa, The fullest revelation of God is found in Christ. a maior expressão da revelação de Deus está em Jesus Cristo. Friend, if you're here and you have good friends who, let's say, are Muslim, Se você está aqui e tem amigos que são, vamos dizer, islâmicos, I find this a very useful thing to remember. eu acho que isso aqui que estou falando é algo muito importante para você lembrar. In the Gospel of John and in Colossians, No Evangelho de João e em Colossenses, we see this stated so clearly, nós vemos isso dito de forma muito clara, that Jesus is the fullest and clearest revelation of God. que Jesus Cristo é a maior e mais clara expressão da revelação de Deus. So when your Muslim friend is talking to you about how we both worship the same one God, Então, quando um islâmico está falando com você sobre como nós adoramos o mesmo e único Deus, kindly explain that you understand what they mean. They're certainly the same roots, and when they talk about God, from what we have. diga a ele de forma gentil que você entende a relação e as mesmas raízes em relação a um Deus. But the difference is, what we understand about God is He's turned up in person in Jesus Christ. Mas a diferença é o que nós entendemos acerca de Deus quando ele se torna homem em Jesus Cristo. So that's what we mean by God. We can't say it any more clearly. É isso que nós queremos dizer com Deus, não dá para dizer mais claro do que isso. And that's where our Muslim friend has to go, yes, that's not what I mean by God. E aí o islâmico tem que dizer, não é isso que eu quero dizer, o que eu penso sobre Deus. So God has revealed Himself most clearly in Jesus Christ. Então Deus se revelou mais claramente em Jesus Cristo. Now here's the thing that is so interesting because we get to this topic of the church. A questão interessante agora é como nós entramos no tópico da igreja. God has also revealed Himself corporately. Deus também se revelou corporativamente. Let me explain this for a moment. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho. God's word tells us that we are each made in His image. A palavra de Deus explica que nós fomos feitos à imagem de Deus. So Eber as an individual is made in the image of God. Então o Eber como indivíduo é feito à imagem de Deus. Each of you is made individually in the image of God. Cada um de vocês foi feito de forma individual, imagem de Deus. And yet God didn't make just one individual. Mas Deus não fez só um indivíduo. God made two Deus fez dois indivíduos to show His image. para mostrar a sua imagem. And He made those two able to have more. E ele fez esses dois capazes de criar, reproduzir outros indivíduos. God made Himself known through His creation. Deus se fez conhecido por intermédio da sua criação. In Abraham, God chooses not just Abraham, but his family. Em Abraão, Deus escolhe não só Abraão, mas a sua família. In the Old Testament, we see He chooses the whole nation of Israel. No Antigo Testamento, a gente vê como Deus escolhe toda a nação de Israel. So in the New Testament, we're not surprised to see the Messiah having a church, Então, no Novo Testamento, a gente não se surpreende com a ideia do Messias ter uma igreja, an assembly, uma assembleia. because it doesn't matter how holy you are, Porque não importa quão santo você é, some things will not be seen about God just by you yourself as an example. algumas coisas sobre Deus não serão vistas em você sozinho. If we want people to see what God is like, Se a gente quiser que as pessoas vejam como é que Deus é, part of what we have to do is to love each other in our local churches. parte do que nós temos que fazer é amar uns aos outros nas nossas igrejas locais. Jesus said in John 13, "This is how the world will know that you are my disciples." Jesus diz lá em João 13, é assim que o mundo verá que vocês são meus discípulos, By the love you have for one another. pelo amor que vocês têm uns pelos outros. You see, there's something in that corporate interaction of people that shows the character of God. Veja, tem algo sobre a
corporeidade da igreja que mostra o caráter de Deus. If you go to Galatians chapter 5 Se você for para Gálatas 5 and you see the fruit of the e Spirit, você vê o fruto do Espírito, very few of those could we see if just you alone were on a desert island. poucos daqueles frutos você perceberia se você estiver sozinho numa ilha deserta. No, they require other people to be around to see those fruits coming out. Esses frutos exigem que outras pessoas estejam ao redor de você para que os frutos sejam evidenciados. And all of those fruit reflect the character of our holy Trinitarian God, Father, Son, and Holy Spirit in Himself. E todos esses frutos refletem o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito nele mesmo. So when we look at our churches today, Então, quando a gente olha para as nossas igrejas hoje, our churches which are supposed to reflect the character of God Himself, as igrejas que devem refletir o próprio caráter de Deus, what we often see mas o que a gente acaba vendo is that they are a very poor reflection. é que na maioria das vezes elas são um reflexo muito pobre desse caráter. What's the answer? Qual é a resposta? Well, we're entirely dependent upon God revealing Himself. Nós estamos sempre dependendo de Deus se revelar a nós. And God's Holy Spirit giving us life, E o Espírito Santo de Deus nos dando vida, spiritual life, vida espiritual, so that we can hear Him in His Word para que ouçamos a Deus na sua palavra and believe Him and trust Him e possamos crer nele e confiar nele and live as if what He says is true, because it is. e viver como que se aquilo que ele diz é verdadeiro, porque é. That's all on the significance of the question, number 2. Isso é sobre o segundo ponto, a significância da pergunta. It's a hugely significant question to ask about the local church, É uma pergunta muito importante perguntar sobre a igreja local, because when you're asking about the local church, porque quando você pergunta sobre a igreja local, you're asking about the reputation of God. The reputation of God. você está perguntando sobre a reputação de Deus. God has associated His name Deus associou o seu nome with the local church. com a igreja local. So this is a hugely significant question. Então trata-se de uma pergunta muito importante. So what is a healthy church? Então o que é uma igreja saudável? Well, let me give you 3 answers that I think are very common today. Então deixe-me dar 3 respostas que eu acho são muito comuns hoje em dia. You could call them the sort of liberal. Poderia chamar a primeira de liberal. Well, let's just think about the liberal one for a moment. Então vamos pensar na liberal primeiro. If any of you are students of philosophy, this would be Schleiermacher, von Harnack, Ritschl. Se algum de vocês é estudante de filosofia, vai ter nomes como, talvez já esteja familiarizado com nomes como Schleiermacher, Harnack, Ritschl. Let me just pick Schleiermacher. Deixa eu pegar o Schleiermacher. He was a German theologian in the 1700s, early 1800s. Um teólogo alemão do início do século XIX. And he saw a problem in the churches in Germany. E ele viu problemas nas igrejas da Alemanha. He thought the brightest people were leaving the churches. Ele achava que as pessoas mais inteligentes estavam deixando a igreja. So he wrote a letter called Letters to the Cultured Despisers of Religion, Então ele escreveu uma carta para os que desprezavam a igreja, a in which religiosidade, he thought he would address some of their questions. onde ele achava que ele ia chegar no ponto que as pessoas estavam esperando. Now, in his case, No caso dele, he gave away the gospel in doing it. ele acabou abandonando o evangelho ao fazer isso. But what he was trying to do Mas o que ele estava tentando fazer, was, at least in some sense, good. pelo menos a intenção era boa. And we see all around us today Protestant liberal churches. E nós vemos ao nosso redor hoje igrejas protestantes liberais. Churches that have essentially decided thinking people can't believe the Bible is true. Igrejas que decidiram que pessoas que pensam não conseguem acreditar que a Bíblia seja verdadeira. And they say that in some sense in order to reach people, E eles dizem isso num sentido para que consigam alcançar as pessoas, to make Christianity seem reasonable to people around them. para tentar tornar o cristianismo razoável às pessoas ao redor. So that's one model. Esse é um modelo. Let me just leave that there for a moment. Vamos deixá-lo aqui por um instante. Let me take a second one that's been very popular in the States for the last 30 years. Deixa eu falar do segundo, que tem sido um modelo bastante popular nos Estados Unidos nos últimos 30 anos. And from what I know with talking to various pastors in Brazil, it's been popular here as well. Pelo que eu conversei com pastores aqui no Brasil, parece que ele é popular aqui também. Let's call this the seeker-sensitive model. Vamos chamar esse modelo de sensível ao aquele que busca, ao cliente. And like we had a kind of patron saint of the liberal model in Schleiermacher, Se a gente tinha lá um patrono do modelo liberal,
que é o Schleiermacher. we can have a patron saint of the seeker-sensitive model. E a gente poderia ter um patrono, então, desse modelo que visa ajudar aquele que busca, o cliente. It could be any number of people. It could be Robert Schuller. Poderia ser, por exemplo, Robert Schuller. It could be Bill Hybels. Podia ser o Bill It Hybels. could be Rick Warren. Pode ser o Rick Warren. We'll just take the middle one, Bill Hybels. Vamos pegar o Bill Hybels que eu mencionei. Now, a big difference with Bill Hybels and Schleiermacher. Schleiermacher does not believe the same gospel we do, whereas Hybels does. É uma grande diferença entre o Hybels e o Schleiermacher, que o Schleiermacher não crê no mesmo evangelho que a gente crê, mas o Hybels crê nesse evangelho. But it is interesting, he sees some of the same problem. Mas o interessante é que o Hybels também vê alguns dos mesmos problemas que o Schleiermacher via. He looks around at churches and say, they seem kind of irrelevant. E ele olha para as igrejas e diz assim, elas parecem meio irrelevantes. It seems like they're not mattering anymore. Parece que elas não importam mais. What can we do to fix them, to help them? O que nós podemos fazer para consertá-las, para ajudá-las? The motivation is evangelistic. A motivação é evangelística. And the desire is for them to be more obviously relevant. E o desejo é para que sejam, obviamente, mais relevantes. Let's leave that one now, a second model. Let's turn to a third model. Vamos deixar esse segundo modelo e vamos falar do terceiro modelo. And let's just call this a traditional evangelical church. E vamos chamar essa de uma igreja evangélica tradicional. This would be what I would call in English a run-of-the-mill evangelical church, normal. Uma igreja evangélica típica. They've not done anything unusually creative for 50 years. Há 50 anos não fazem nada muito criativo. Full of very faithful saints. Muitos crentes vão a essa igreja. They have the gospel. Gente que tem o evangelho, gente firme. They want to preach to see people saved. Eles querem pregar para ver as pessoas crendo. And if we need a patron saint for this model, at least in America, we could pick Billy Graham. E se nós quiséssemos um patrono desse terceiro modelo, seria alguém como Billy Graham. Our brother in Christ, Um irmão em Cristo, who wants to see people saved. que quer ver pessoas salvas. And this way of looking at the church is kind of like a stationary Billy Graham revival. E as pessoas pensam na igreja como se fosse uma daquelas campanhas típicas de Billy Graham. You meet and each week you preach for people to be saved. Vocês se encontram e cada semana você prega para as pessoas serem salvas. Again, the motive is evangelistic. Mais uma vez, o motivo é evangelístico. It could be a kind of older version of the seeker-sensitive. Pode ser um modelo mais antigo daquele que visa agradar o cliente. You want to find what works. Você quer descobrir o que funciona. What will bring the people into the churches? O que vai trazer as pessoas para as igrejas? Well, let me point out, in all three of these, liberal, seeker-sensitive, sort of what we can call now traditional, Nesses três modelos que eu falei agora, os três que eu mencionei, you have a kind of acknowledgement that there's something unhealthy in the churches. todos reconhecem que existe algo que não é saudável nas igrejas. And a desire to correct that. E tem um desejo também de corrigir isso. So you could call them, in one sense, all evangelistic. Então, nesse sentido, todos eles são evangelísticos. And yet, Porém, I think that first one, the liberal one, has a significant problem, eu acho que o primeiro, o liberal, ele tem um problema significativo. not only in the way they define the gospel itself, Não simplesmente na forma como definem o evangelho, but also in an assumption that they've made. mas numa premissa que eles têm. They are success directed. Eles são direcionados para o sucesso. They assume that their relevance must be immediately apparent and visible. Eles entendem que a sua relevância precisa ser palpável, perceptível imediatamente. Schleiermacher's assumption was that if the German churches were doing things right, he would see the fruit now. It would be evident to him. O Schleiermacher entendia que se as igrejas alemãs fizessem a coisa certa, eles veriam os frutos imediatamente, naquela geração. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, in a fallen world, num mundo caído, that is a very dangerous assumption. essa é uma premissa muito perigosa. And while we're thinking of that, Enquanto estamos pensando nisso, look at this second model, veja o segundo modelo, the seeker-sensitive model. aquele que visa agradar o cliente. Couldn't we also kind of call that success-directed? Não poderíamos chamar esse também de direcionado para o sucesso? I mean, certainly we would often share the same gospel, which is hugely important. Tudo bem que a gente tenha o mesmo evangelho, que é muito importante, But as a way to think about what a healthy church is, mas à medida que pensamos o que seja uma igreja saudável, don't they have the same assumption working? não tem a mesma premissa funcionando aí?
I say they. Many may here may be seeker sensitive. Don't you have the same assumption working? Eu digo eles, mas poderia ser alguns de vocês aqui. Não há esse tipo de premissa de pensamento? Do you assume that if your church is really relevant, that that's going to be immediately visible to you? Você tem essa premissa, esse pensamento de que se a sua igreja for relevante, você vai ver os frutos imediatamente, rapidamente? Do you assume that if you're bearing fruit, that that's immediately apparent? Você presume que se você fizer o que tem que fazer, você verá os frutos de forma aparente muito rapidamente? Is that a significant assumption? Essa é uma premissa importante. I think it is. Eu acho que é. And then while we're at it, let's go on to the traditional church that so many of us would have grown up in. E vamos aí falar do terceiro modelo, que eu acho que é o que muitos de nós talvez crescemos numa igreja típica evangélica tradicional. It's actually very much like the seeker-sensitive church. É parecida com a igreja que visa agradar o cliente. The seeker-sensitive church is just kind of an updated version of the traditional evangelical. Essa que visa agradar o cliente é simplesmente uma versão com upgrade, vamos dizer assim, da tradicional. Whereas the seeker-sensitive church will have large video screens and drama. Aquela que visa agradar o cliente, ela vai ter telas para vídeos e teatro. The traditional church might have sort of cool male duets singing. A tradicional vai ter duetos de homens cantando. Or women's trios. Ou talvez trio de mulheres. Or trumpet solos. Ou solos de trompete. You get the idea. Você entendeu o que eu quero dizer? The idea was to draw in the crowds. O pensamento era de trazer as multidões. Whatever it takes to draw in the people. O que for necessário para trazer as pessoas. Again, for the best of motives. Perceba, para o melhor dos motivos. Wanting to share the O gospel. desejo de compartilhar o evangelho. But again, notice what's being assumed. Mas novamente, presta atenção na premissa por detrás do terceiro modelo. In our churches, have we been directed too much by this immediately apparent success? Será que a gente, nas nossas igrejas, tem sido direcionados para esse desejo de ver o resultado logo? Have we assumed the responses that matter are always visible to us? Será que a gente tem assumido que as respostas que importam são aquelas que a gente vê imediatamente? We can count them and total them up. A gente pode contar e fazer a soma. Have we assumed that the important fruit is apparent? Será que a gente tem assumido que, ou tem tido essa premissa de que o fruto ele é aparente logo? Isn't it true that a lot of the models of church all around us, of our churches, have been success directed? Não é verdade que a maioria das igrejas ao nosso redor tem sido orientadas para o sucesso, buscando o sucesso? And have we considered what a danger that is in a fallen world? E será que a gente tem considerado o perigo dessa orientação no mundo caído? And friends, if Brazil follows the way of the United States, Meus amigos, se o Brasil segue o modelo dos Estados Unidos, you know, if Embraer replaces Boeing, se a Embraer ela estiver no lugar da Boeing, if our prosperity is just in the past is what your prosperity is going to be like in the future, se a prosperidade do nosso passado vai ser a sua prosperidade no futuro, then you, my brothers and sisters, are facing a more secular future. então vocês têm pela frente um futuro muito secular. It seems very often with wealth comes secularism. É muito comum que com a riqueza vem secularização. And in a secular world, E num mundo secularizado, what will it mean for our churches if we've taught them that they need to succeed immediately? o que vai gerar nas nossas igrejas se nós ensinarmos a eles que eles têm que ter sucesso imediatamente? When there's increasing hostility against the gospel, Quando existe hostilidade constante contra o evangelho, how well have we prepared our pastors? quão bem nós temos preparado os nossos pastores? If we've told them that they need to see fruit immediately or else assume something is wrong. Se nós ensinamos para eles que eles têm que ver fruto imediatamente, ou senão alguma coisa está errada. Friends, we need to allow for what I would call the Judson factor. Meus amigos, a gente tem que permitir aqui um fator que eu chamo de Judson. Adoniram Judson was a Christian missionary to Burma. Adoniram Judson foi um missionário para Burma. He labored for years before he saw one person converted. Ele trabalhou por anos antes de ver a primeira pessoa convertida. When he had been there for 6 years, he had still not seen one person converted. Estava lá por 6 anos e ainda não tinha visto uma conversão. Now, friends, I think Schleiermacher, looking at that
would tell him he was a failure in those years. Eu acho que o Schleiermacher, se olhasse para esse missionário chamado Adoniran Judson, diria assim, ó, você foi uma falha no começo do seu ministério missionário. I'm a little concerned that some of our seeker-sensitive brothers and sisters would say the same. Eu tenho a impressão de que os nossos irmãos que trabalham naquele modelo de agradar o cliente pensariam a mesma coisa do And that missionário. even some of our traditional evangelical brothers and sisters. Que até alguns dos would say the tradicionais diriam a mesma coisa. But friends, Adoniram Judson was not a failure. Mas o Adoniran Judson não foi uma falha. He was a model of faithfulness. Ele foi um modelo de fidelidade, meus irmãos. And because of his persevering ministry E por causa do seu ministério perseverante and God's blessing it, e a bênção de Deus, hundreds of thousands of people in Burma came to know Christ. centenas de milhares de pessoas em Burma vieram ao conhecimento de Jesus Cristo. Friends, we are just not in a good position to be able to judge the ultimate fruitfulness Nós não estamos na posição para of all julgar that we do. o fruto de tudo que nós fazemos. We need to throw away models that are success directed. Nós precisamos descartar os modelos que são orientados pelo sucesso. We need another model. Nós precisamos de um outro modelo. Instead of success directed, Ao invés de direcionado pelo sucesso, we need faithfulness directed, nós precisamos ser direcionados pela fidelidade. almost regardless of apparent success. Quase que a despeito do sucesso, ou de não ter sucesso. And now for this last part, E agora para a última parte da minha let me palestra. just point out 9 marks of such a healthy church. Deixa eu então apresentar nove marcas de uma igreja saudável. So I'll tell you what these 9 are, and I'll just describe each one briefly, and then we're done. Eu vou falar dessas 9, dizer quais são as 9, descrevê-las muito rapidamente e aí a gente encerra. First, expositional preaching. Primeira, pregação expositiva. And by expositional preaching, I mean E por pregação expositiva eu quero dizer o seguinte: the kind of preaching I am not doing tonight. a pregação que eu não estou fazendo hoje à noite. But the kind of preaching I normally do at my church. Mas o tipo da pregação que normalmente eu faço na minha igreja. So this past Sunday, Por exemplo, domingo passado, I preached on James chapter 2. eu preguei em Tiago capítulo 2. So I worked on James chapter 2, Eu trabalhei no capítulo 2 de Tiago. preaching through the book of James, Eu estou pregando o livro de Tiago inteiro. and I tried to understand what the point of that chapter is, E eu tento entender qual é o ponto daquele capítulo. and then I tried to bring that out as the point of my message. E eu tento trazer isso como o ponto principal da minha mensagem. And I think that's what expositional preaching does. E eu acho que pregação expositiva faz isso. The point of the passage is the point of the message. O ponto da passagem é o ponto da mensagem. Why should we preach like that? Por que nós devemos pregar assim? Well, look at Romans chapter 10. Veja Romanos capítulo 10. Open your Bibles if you have them to Romans chapter 10, Abra sua Bíblia se você tiver uma. or turn them on and flip to Ou however. ligue elas e olhe na telinha. Romans chapter 10, Romanos capítulo 10, verse 17. verso 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Life comes by hearing the word. A vida vem por intermédio de ouvir a palavra. Friends, this is the way spiritual life has always come. Sempre foi assim que vida espiritual veio, meus Through irmãos. hearing the word of God, the message of Christ. Por intermédio de ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. Brothers here who are pastors, Há pastores, irmãos aqui que são pastores. in doing this kind of preaching, Ao fazer esse tipo de pregação, we are regularly exposing our own souls to things that we don't already know. nós frequentemente expomos nossa alma às coisas que normalmente nós não sabemos. We're not asking ourselves, what does the Bible say on tithing? Where is everything the Bible says on tithing? Nós não estamos perguntando a nós mesmos assim, o que a Bíblia diz sobre dízimo? Deixa eu procurar aqui tudo que a Bíblia diz sobre dízimo. We are looking at some verses in a particular passage like James 2. Nós estamos olhando para alguns versos de uma passagem, como por exemplo Tiago 2. And we're saying, oh Lord, what are you saying here? E aí você pergunta, Senhor Deus, o que o Senhor está falando What are you aqui? teaching me? O que o Senhor está me ensinando nessa What are you passagem? teaching my people? O que o Senhor está ensinando ao meu povo nessa passagem? You know, the motto of the Church of Rome at the time of the Reformation was Semper Eadem, always the same. O moto da igreja romana na época da Reforma é sempre o mesmo. Esse era o moto, sempre a mesma. And it's not true. The Church of Rome was never always the same and is still not always the same. Mas não é verdade, a igreja romana não foi sempre a mesma e não será sempre a mesma. The Reformed response A resposta da Reforma
Was the Reformed Church always being reformed according to the Word of God? É que a igreja seria sempre reformada de acordo com a palavra de Deus. And friend, this is how it happens very practically. E isso, da forma prática, funciona assim. It's you going and hearing your pastor expound God's Word every Lord's Day. É você, todo dia do Senhor, ouvir o seu pastor pregar um texto da Bíblia. If you're a pastor, it's you giving yourself to a ministry of prayer and the Word, E se você for um pastor, é dedicar-se ao ministério da palavra e da oração, where you study God's Word, onde você estuda a palavra de Deus and then you give that to your people. e você dá isso ao seu povo. There's a great humility in that. Existe uma grande humildade em fazer isso. And that too is an important thing for us to model to our people. E esse é um modelo importante que nós temos que apresentar ao nosso povo. If you want to see your church become more healthy, Se você quer ver a sua igreja se tornar mais santa, there is ou mais nothing saudável, there's nothing you can do that's more important than this. não há nada mais importante a fazer do que isso. Give yourself to expounding God's Word. Exponha a palavra de Deus. Second one, Segunda marca. second mark of a healthy church, Segunda marca de uma igreja saudável. having a biblical theology. Ter uma teologia bíblica. That is, letting the Bible reshape your understanding of God. Isto é, deixar a Bíblia reformular o seu entendimento de Deus. I've had couples come up to me before at church and tell me, thank you so much for teaching us the truth about God. Eu já tive casais que vêm conversar comigo depois do culto dizendo assim: obrigado por nos ensinar a verdade sobre Deus. I remember a non-Christian whom God was converting Eu lembro de um não cristão que Deus estava transformando, burst into tears thanking me for teaching her the truth about sin. agradecendo em lágrimas por ter lhe ensinado a verdade sobre pecado, Because it made sense of the world that she saw and of her own life. porque fazia sentido do mundo que estava ao redor dela e da sua própria vida. Friends, as we labor in Scripture, we don't want to remake God over in our own image. Quando nós trabalhamos a Escritura, nós não queremos fazer Deus à nossa imagem. We want to submit ourselves to understand what God has revealed about Himself, Nós queremos nos submeter àquilo que Deus revelou de si mesmo, about His plan through the ages, o seu plano através das eras, about what He's doing from Genesis to o Revelation. que Ele está fazendo de Gênesis a Apocalipse. And we want to help our people understand the much larger plan that we're a part of. E nós queremos que o nosso povo entenda esse plano muito maior do qual nós fazemos parte. Our brief lives Nossas vidas breves in this world nesse mundo only make sense só fazem sentido within the context of this larger plan. no contexto desse plano maior. We must teach the people biblical theology. Nós precisamos ensinar ao povo teologia bíblica. A third thing, Terceira marca. we especially want to make sure that our church has a biblical understanding of the good news. Nós queremos de forma especial que nossas igrejas tenham o entendimento correto das boas novas. And if you're here tonight and you're not a Christian, you're very welcome. Se você está aqui hoje à noite e não é um cristão, você é muito bem-vindo. As a fellow Christian with the people at Mackenzie, can I just speak to you on behalf of Mackenzie University? Como um cristão irmão, junto com os irmãos do Mackenzie, eu quero falar aqui em nome da universidade. And say every time we have an event like this, you are more than welcome to Eu come. quero dizer que todas as vezes que tivermos um evento dessa natureza, você está sempre bem-vindo a participar. The most important thing we will ever have to say A coisa mais importante que a gente sempre tem a dizer is to explain to you that there is a God é explicar a você que existe um Deus, and that He is a personal being que Ele é um ser pessoal, and that He is loving and good and holy que Ele é amoroso, que Ele é bondoso e que Ele é santo and that He made you. e que Ele fez você. You are not a cosmic mistake. Você não é um erro cósmico. He has a concern for you. Ele tem preocupação com você. You're made to show people what He's like. Você foi feito para mostrar às pessoas como Ele é. That's the real purpose of your life. Esse é o propósito da sua vida. If you haven't known that, that's part of the reason you felt so lost and aimless. Se você não descobriu isso, é por isso que a sua vida é meio sem sentido, sem propósito. According to the Bible, in your lostness, De acordo com a Bíblia, na sua perdição, you've even sinned against God. ou você pecou contra Deus. You have taken God as your enemy. Você tomou Deus como o seu inimigo. That's the language the Bible uses. Essa é a linguagem que a Bíblia It's usa. the language the Bible uses about all of us. É a linguagem que a Bíblia usa sobre todos nós. That's what the Bible means by the word sin.
É isso que a Bíblia quer dizer pela palavra pecado. We have all sinned against God. Todos nós pecamos contra Deus. And exactly because he is so good, E exatamente porque Ele é tão bom, he will have justice. Ele vai ter que julgar, tratar coisas com justiça. He will break our opposition, Ele vai quebrar nossa oposição and he will punish us for it e Ele vai nos punir por isso, forever, para sempre, because he is good. porque Ele é bom. Now, that may not sound like good news, Parece que isso aí não soa como boa nova, but it's the truth. mas é a verdade. And the good news is this: E a boa nova é a seguinte: he didn't just leave us there. Ele não nos deixou lá. This eternal God Esse Deus eterno sent his only son enviou o seu único filho to become a man. para se tornar homem. This is who Jesus of Nazareth is. É esse que é o Jesus de Nazaré. He lived a life of perfect trust in his heavenly Father. Ele viveu uma vida de confiança perfeita no seu Pai Celestial. The kind of lives you and I should have lived but haven't. O tipo de vida que nós deveríamos viver, mas não temos conseguido. And then he gave his life as a sacrifice, Então Ele deu a sua vida como sacrifício, bearing the penalty, the punishment sustentando a pena, a punição that was deserved, que era merecida. not by him, Não por Ele, but by all of us mas merecida por nós. who would Todos ever nós, turn from our sins and turn to him, que deveríamos virar dos nossos pecados para Deus, who would trust him with our lives. que confiam em Deus. And so he calls us to repent of our sins and to trust him. Então Ele nos desafia a nos arrependermos dos nossos pecados e confiar nele. And we can know that God will give us new life E nós podemos saber que Deus nos dá nova vida, because God raised him from the dead. porque Deus ressurgiu a Jesus dentre os mortos. Friend, that message is the most important thing any Christian here tonight has to tell you. Meu amigo, essa é a mensagem mais importante que qualquer cristão aqui hoje à noite tem a te dizer. Much more important than anything else I would say about what is a healthy church. Muito mais importante do que as outras coisas que eu tenho a dizer Make sobre o que é sure uma you igreja saudável. understand that. Tenha certeza de que você entende isso. Pastors, Pastores, do the people in your church understand that? tenha certeza que as pessoas na sua igreja entendem isso. Every person who wants to join our church, Todo mundo que tem que se juntar à minha igreja, à nossa igreja, we have a membership interview with. nós temos uma entrevista de membresia. And one of the questions we always ask them E uma pergunta que nós sempre fazemos para a pessoa is, what is the gospel? é: o que é o evangelho? Tell us what the good news of Jesus Christ is. Diga pra gente qual é a boa nova de Jesus Cristo. If we're not able to say it, that may mean we don't really understand it. Se a gente não é capaz de dizer, talvez a gente não tenha entendido isso. And we'll certainly have trouble sharing it. E certamente vai ter problema em compartilhar essa boa Well, nova. I should go on. So a biblical understanding of the good news. Eu tenho que progredir aqui. Então, Don't just assume that people have that. o entendimento bíblico das boas novas, não simplesmente presuma que as pessoas têm entendimento disso. Number 4, Quarto lugar, a biblical understanding of conversion. o entendimento bíblico de conversão. The Bible teaches that conversion is worked in our souls by the regenerating Spirit of God. A Bíblia diz que a conversão é trabalhada nas nossas almas pelo trabalho regenerador do Espírito. Now, a lot of times today, we've softened our language about conversion. Muito hoje em dia a gente tem amaciado a nossa linguagem sobre conversão. I don't know about here, but in America, it's very common to use the language of making a commitment. Não sei aqui, mas nos Estados Unidos é muito comum a gente falar sobre fazer um compromisso. Or even merely making a decision. Ou fazer uma decisão, tomar uma decisão. And while I do think you have to make a decision if you're going to be converted, Embora eu creia que você tem que tomar uma decisão quando você se I converte, do think you have to make a commitment. eu acho que também você tem que fazer um compromisso. I just want to notice that the older language was much more radical. Eu só quero dizer que a linguagem mais antiga de fazer um compromisso é muito mais radical. You need to be saved. Você precisa ser salvo. Now, that's not very polite language. Isso não é uma linguagem muito polida. It also doesn't leave room for something that you can do. It's not something that you can do for yourself. E não é tanto o que você pode fazer, You can algo que make você a pode fazer por decision. você. Você pode tomar uma You can decisão, make a commitment. você até pode fazer um compromisso, But you need to be saved. mas você precisa ser salvo. You need to be saved by God. Você precisa ser salvo por Deus. We need to be clear on what conversion is. Nós temos que ter muito claramente o que significa conversão. Misunderstanding this has meant that many churches are full of people who have made sincere commitments, O desentendimento de conversão faz com que igrejas tenham muita gente que tenha feito um compromisso, but who evidently have not experienced the radical change of life that the Bible presents as conversion. mas que evidentemente não experimentaram o tipo de conversão da qual a Bíblia trata. Number 5, Quinto lugar, following on from this, we need to have a biblical understanding of evangelism. a sequência é que nós temos que ter um entendimento bíblico de evangelização.
We are called to freely give the gospel. Nós somos chamados a doar livremente o evangelho. But we can't make someone accept it. Mas a gente não tem como fazer alguém aceitar. How many churches have memberships that are much larger than the people who are actually involved in them? Quantas igrejas têm membresias, hall de membros muito maior do que o número de pessoas que de fato vai à igreja? When I came to my church in Washington, Quando eu cheguei à minha igreja lá em Washington, they were proud of having 500 members. eles tinham orgulho de ter 500 membros, And they had about 130 who came. mas tinham 130 que vinham à igreja. Friends, what kind of evangelism have we practiced Que tipo de evangelização nós temos praticado that has filled some churches with many people que tem enchido algumas igrejas de tantas pessoas who've not made commitments, que não fizeram compromisso? or even worse, filled churches with many commitments, but there are no people left in them? Ou pior, encher igrejas de compromissos, mas sem pessoas. Friends, the evangelism that we should practice Meus irmãos, o evangelismo que nós temos que praticar should be honest about the cost of following Jesus. tem que haver com a honra, tem que ser acompanhada do custo de seguir a Jesus. And it should be urgent. E ela deve ser urgente. And it should encourage people to realize that it will be worth it for them to give up their entire lives to E tem follow que Christ. encorajar as pessoas a entender que vai valer a pena darem o resto de suas vidas para Cristo Jesus. A sixth mark Uma sexta marca of a healthy church, de uma igreja saudável. a biblical understanding of church membership. Um entendimento bíblico de membresia eclesiástica. It is helpful for non-Christians to know who is and is not a member of the church. É muito importante cristãos saber quem é e quem não é membro da igreja. It is helpful for weak Christians to be able to look around and see who they can rely on. É importante para que cristãos fracos olhem ao redor e saibam em quem eles podem confiar. It is helpful for stronger Christians to know who they're responsible to help. É importante para os cristãos mais saudáveis, mais fortes, para saber de quem eles têm que cuidar, quem eles podem ajudar. It's good for church leaders because we need to know who it is that we will give account for. É importante para líderes, porque aí a gente fica sabendo de quem a gente vai prestar conta. Did you ever notice Hebrews 13:17? Você já observou Hebreus 13:17? Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Friend, a clear understanding of church membership will bring glory to God. Meu amigo, o entendimento correto da membresia da igreja trará glória a Deus. As it becomes clear who are the people who give evidence that they are His people. Porque darão evidência de quais as pessoas são realmente povo de Deus. And combined with this one, E em conjunto com isso, number 7, em sétimo lugar, the most surprising of the 9 marks of a healthy church, a mais surpreendente das marcas da igreja saudável, a biblical understanding of church discipline. o entendimento bíblico de disciplina eclesiástica. We won't take time to turn to these passages now, A gente não vai ter tempo de olhar as passagens but agora, if you want to jot them down later this evening, mas se você quiser escrever elas agora para mais tarde à noite, look at Matthew chapter 18 olhe Mateus capítulo 18 and 1 Corinthians chapter e 5. 1 Coríntios 5. Friends, Jesus taught and the early apostles taught that churches should discipline unrepentant sinners. Jesus ensinou e os primeiros apóstolos ensinaram que a igreja deve disciplinar pecadores não arrependidos. So churches are only for sinners. Então, igreja sempre é para pecador. If you are not a sinner, the Christian church has nothing for you. Se você não é pecador, a igreja não tem nada para você. But it's only for repenting sinners. Mas a igreja é para pecadores arrependidos. And when someone is not repenting of their sin, E quando alguém não está se arrependendo do seu pecado, it begins to bring into question whether or not they were even converted. e aí começa a levantar a pergunta de se de fato eles foram convertidos. Friends, recovering a biblical practice of church discipline Redescobrir a prática bíblica de disciplina is eclesiástica good for the person who's caught in their sins. é bom para quem é pego no seu pecado. And it's good for the other Christians as they see the danger of sin. E é bom para os outros crentes porque eles veem o perigo do pecado. You do this out of love to see the sinner captured and recovered from his sin. Você deve fazer isso a partir de amor, à medida que você traz alguém de fora do pecado de volta para Deus. It's good for the health of the church as a whole É bom para a saúde da igreja como um todo and for the witness of the church in the community. e para o testemunho da igreja na comunidade. And ultimately to reflect what we talked about at the very beginning, God's own holiness. E, em última análise, para refletir o que nós falamos no começo,
a própria santidade de Deus. Now, friend, if this comes as a shock to you, Meus amigos, se isso aqui é um choque para você and you're a pastor, e você é um pastor, please do not go to church this Sunday and try to start practicing this. por favor, não vá para sua igreja esse domingo tentando praticar de uma vez por todas. That would not be useful. Não seria muito útil. It might get you fired. Pode ser que você saia da igreja. What you want to do first is begin practicing a kind of church membership O que você deve fazer primeiro é praticar o tipo de membresia da igreja, where it's normal and natural for you to be involved with each other's lives, onde é natural, normal você se envolver com a vida das pessoas, where it's understood as love onde é entendido o amor and is even a part of your responsibility for each other. e a responsabilidade que nós temos uns para com os outros. And then when that becomes part of the culture of the church, E quando isso se torna parte da cultura da igreja, then the church will naturally understand church discipline. então a igreja naturalmente vai entender o que seja disciplina Number eclesiástica. 8, Oitavo lugar, a concern for promoting discipleship and growth. uma preocupação em promover discipulado e crescimento. Friends, have you ever noticed in some churches it's striking when somebody is growing spiritually? Você já percebeu como nas igrejas parece que sempre surpreende quando alguém está de fato crescendo espiritualmente? They kind of stick out. Parece que essa pessoa sobressai em relação às outras? Can we have a church where it's normal that people are growing? Será que nós não poderíamos ter uma igreja em que é normal as pessoas crescerem? I think we can. Eu acho que sim. I think if we preach God's word, Eu acho que se nós pregarmos a palavra de we Deus pray for Him to pour out His e Spirit, nós orarmos para que Ele derrame o seu Espírito, it will be normal to see people who have a life concern for increasing holiness. eu acho que vai ser normal ver pessoas que têm uma preocupação em ver a santidade aumentar em suas vidas. For increasing love Amor que aumenta nas suas vidas. as we encourage each other, À medida que nós encorajamos uns aos outros. as we read about in so many places in the one another's in the New Testament. Assim, a gente lê tantas vezes no Novo Testamento aqueles mandamentos uns aos outros, uns aos outros. Last mark I'll point out, number 9, A nona marca que eu vou apontar aqui biblical church leadership. é liderança eclesiástica bíblica. And by that I basically mean having more than one elder in a local church. E basicamente o que eu quero dizer é ter mais de um presbítero numa igreja local. If you look up the word elder, Se você olhar a palavra presbítero, you'll find in all the examples in the book of Acts você vai ver vários exemplos no livro de Atos that there were plural elders. que haviam sempre presbíteros, anciãos ou Your church will be more healthy if you adopt that New Testament practice. sua igreja vai ser mais saudável se ela adotar essa prática do Novo Testamento, de Now, this- pluralidade de presbíteros. This in no way takes away the responsibility of the congregation. Isso não significa tirar a responsabilidade da congregação, da igreja. It's clear in Matthew 18 that the congregation has a very important responsibility. Está claro em Mateus 18 que a igreja tem uma responsabilidade. But to lead the congregation, Mas para liderar a igreja, we pray and trust a gente ora e espera em Deus that Christ will give gifts of elders to his local churches. que Cristo dê dons de presbíteros para as igrejas locais. And when we see those men raised up in our churches, Quando nós vemos homens sendo levantados nas nossas igrejas, we see a church that doesn't just depend upon its staff, aí nós vemos uma igreja que não depende simplesmente de gente paga. and it encourages the church to take more responsibility for their own following Christ. E aí desenvolve mais responsabilidade por acompanhar aqueles que estão crescendo. It helps the church be less dependent on those they pay. É mais saudável para a igreja ser menos dependente daqueles a quem ela paga. If you're a pastor in a church where you don't have elders around you, Se você é pastor numa igreja que não tem presbíteros junto com você, that's the situation I came into in my church in 1994. é a situação em que eu me encontrei quando eu cheguei na igreja em que eu estou agora em 1994. But by God's grace, we recognized other men as elders in 1998. Mas graças a Deus, em 1998 a gente reconheceu outros homens com essa aptidão. And that's been the most helpful thing that's happened to me in my 17 years at my church. E tem sido a coisa mais útil nos meus 17 anos trabalhando naquela igreja. Well, friends, the hour is late. I'll let you explore these things more on your own. A hora já está meio tarde, eu vou deixar vocês explorarem essas coisas depois sozinhos. But what do you think? Mas o que você está pensando? O Are que você these acha? good, vital signs of a church's health? Você acha que esses são sinais vitais da saúde de uma igreja? According to these signs, De acordo com esses sinais, is your local church healthy? será que a sua igreja local é saudável? That would be a good conversation for you to have home as you drive Essa seria uma boa conversa que você poderia ter à medida que você volta para sua casa. and as you go to church on Sunday. E quando você for à igreja no domingo.
Thank you for your patience. Obrigado pela sua paciência Let me lead us in prayer. e vamos orar mais uma vez. Lord God, we thank you for your kindness to us. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua benignidade para conosco. You tell us in Ephesians that you intend to manifest your glory through your church. O Senhor nos fala em Efésios que o Senhor quer manifestar a tua glória através da igreja. Oh God, will you do that in the churches represented here? Senhor, que o Senhor faça isso nas igrejas aqui representadas. Pour out your spirit on your churches Derrame o teu espírito sobre as igrejas. here in Brazil Aqui no Brasil and around the world. e ao redor do mundo. We pray in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.